O testemunho do irmão Don Rudel. William Branham apoiou sua decisão de começar uma igreja associada em Jeffersonville, pastor do Tabernáculo do Evangelho. Papai e mamãe foram para um avivamento na igreja metodista e ambos foram salvos. Logo após isso, eles começaram a frequentar o Tabernáculo Branham. Todos nessa área conheciam o irmão Bill. No seu trabalho com o serviço público de Indiana, ele andava em Jeffersonville até Scottsburg, Indiana. Isso é mais ou menos 80 quilômetros. Então ele conheceu muita gente entre aqui e lá. Mesmo naquela época, ele já tinha algo sobre si que atraía você a ele. A primeira vez que me recordo de ver o irmão Bill foi na mecânica Vincent, onde ele levava seu carro para manutenção. Quando estava por perto, ele estava sempre falando e ele podia sentar-se e contar sobre diferentes experiências que tinha tido enquanto estava caçando. E eu me deliciava com aquilo. Eu era um garoto realmente jovem nessa época e eu ficava na mecânica o tempo todo. Eu me lembro que o irmão Bill tinha um Ford, um carro bonito que ele sempre mantinha bastante limpo e tinha um rabo de raposa pendurado na antena. Comecei a ir no Tabernáculo Branham depois que voltei do exército. Eu tinha feito uma promessa para Deus que se Ele cuidasse para que eu não morresse e voltasse para casa a salvo, eu serviria. Então, quando eu voltei para casa, ele me relembrou da promessa que eu havia feito. O irmão Branham me conhecia por causa do meu papai, e uma vez, quando ele estava tendo uma reunião em Frankfort, Kentucky, ele veio à nossa casa e me pegou para ir na reunião com ele. Eu conversei com ele na ida e na volta, e aquela experiência realmente fez o seu ministério mais positivo para mim. O irmão Branham tomou muito do seu tempo para ter companheirismo comigo. Eu não sou um caçador, mas quando ele ia pescar, ele me perguntava se eu queria ir junto. Eu não pescava também, somente ia para conversar com ele. Descíamos até as cachoeiras do rio Ohio. Eu apreciava muito o irmão Branham, pois ele passava muito tempo comigo. Eu sabia que havia algo sobre ele que nenhum outro ministro tinha. Após eu começar a igreja aqui, o irmão Branham pregou para nós muitas vezes. Poderia ter sido mais vezes, mas alguns dos outros pregadores da redondeza começaram a ter ressentimentos porque ele vinha à minha igreja em vez de ir a deles. Pensei comigo mesmo, bem, ele precisa descansar quando ele vem para casa. E ele não precisa vir aqui pregar para mim porque isso está fazendo com que os outros irmãos sintam ciúmes. Então eu não o convidava muito, mas ele vinha sempre que era convidado. Agora, em relação às coisas que ele dizia sobre mim nas fitas, você tinha que conhecer o irmão Branham. Ele disse muitas vezes como eu era acanhado e tímido, mas, na verdade, talvez eu dissesse uma coisa e então sentava lá com minha cabeça baixa e não dizia mais nada nem levantava a cabeça. Eu dizia para ele, a razão pela qual eu não falava era porque eu queria ouvi-lo. Quando o irmão Branham estava na cidade pregando no tabernáculo, nós fechávamos as portas e todos íamos lá à igreja, sempre. Claro, antes do tabernáculo ser reformado em 1962. Havia menos assentos do que há agora, e que eu me recorde, nunca achei um lugar vazio no tabernáculo naqueles dias. Às vezes ele fazia as declarações como a que eu era seu filho no Evangelho, e ele tinha respeito pelo fato de sermos uma igreja soberana nesse lado da cidade. Ele me disse mais de uma vez, irmão Dom, eu tenho te ensinado cuidadosamente para que você tenha a verdade e saiba a verdade. Mas ele me deixava ciente de que eu passava seu tempo à disposição comigo para ver que a mensagem que eu pregava era exatamente a que ele pregava. Ele dizia, você sempre prega o mesmo evangelho que eu prego. Ele sempre tinha algo bom para dizer.
Uma vez ele disse: irmão Rudel, você tem um bom grupo de pessoas. Vocês se assentaram lá esta noite ouvindo como velhos anciões, recebendo aquilo. Normalmente ele não me discernia nas reuniões, porque ele me conhecia bem, então ele me pulava. Mas houve uma vez quando eu estava passando por uma situação muito difícil e ele veio a mim após o culto. Geralmente quando saía após a pregação, eu ia diretamente para o carro e partia. Mas nessa ocasião ele saiu e olhou ao redor e quando viu onde eu estava, ele veio até a mim e disse: eu quero que você tire isso da sua cabeça. Se você não parar de deixar essas coisas entrarem em sua mente, você será um completo neurótico. A questão era que eu sempre quis tentar conhecer Deus de uma forma maior do que parecia ser o modelo para a maioria das pessoas. Todas essas coisas têm sido tremendas para mim. Ele tentou fazer tudo o que podia para me ajudar a ter tudo no nível correto para me manter equilibrado. Sempre respeitei o irmão Branham, eu sabia que ele era e o que ele era e realmente o amei. Tem havido todo tipo de ensinamento e visão fanática aqui nesse vale, mas diante de Deus eu posso dizer que nunca tomei partido com nenhum deles. Sei que Deus estava com ele e tudo o que ele fez foi para a glória de Deus. Somos conhecidos pela vida que vivemos e dizem que sua vida fala tão alto que não é possível ouvir seu testemunho. Portanto, viver um sermão seria muito melhor do que pregar um. A vida que você vive mostra o caráter que você tem, porque é sua vida que molda seu caráter. Amém. Deus vos abençoe.